Salve, salve! Hoje eu dava uma olhada, uma passada de olhos nos números do desemprego que saíram do IBGE, PNAD contínua, semana passada. E tem um dado ali que incomoda. Se a gente pega a quantidade de pessoas sem carteira assinada e soma com a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria sem CNPJ, isso dá uma multidão maior do que o número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Ou seja, a gente tem um Brasil de gente que é empresário, trabalha por conta própria, mas não tem um CNPJ. E a gente tem um Brasil de pessoas que trabalham numa relação regular, diária, com subordinação, e não tem carteira de trabalho. Não estou nem falando do trabalho doméstico. E aí eu peguei e dei uma conversada sobre esse assunto com o professor José Pastore, um maior especialista do Brasil em trabalho. Ele é economista, ele é sociólogo, ele compreende como ninguém a realidade brasileira e ele chamou atenção para um detalhe que não pode passar despercebido. O Brasil tem uma formação de mão de obra de baixa qualificação. A gente sabe disso. O Brasil precisa investir na formação de mão de obra. A gente precisa ter uma mão de obra capaz de enfrentar desafios mais complexos. Só que os empregos que a gente tem, boa parte dos empregos, que ele estima em coisa de 2/3 dos empregos disponíveis no Brasil, são para pessoas com mão de obra de baixa qualificação. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos investir em educação, temos que investir em educação, a gente vai conseguir qualificar a mão de obra, mas elas vão estar sobrequalificadas porque os empregos, a maior parte dos empregos do Brasil, pede baixa qualificação. Isso, portanto, não deve aumentar a massa salarial. Você entendeu o problema? Olha o nó. Você tem a formação da mão de obra que é deficiente e a baixa qualificação exigida pela vaga, pelo emprego. Então a gente precisa conseguir melhorar também a qualificação das vagas. Como a gente faz isso? Mudando a estrutura de produção no Brasil, tendo indústrias, tendo empresas que exigem cargos mais sofisticados. Pega o caso da Alemanha, por exemplo. 2/3 do que ela exporta são produtos de alta tecnologia. Então tem muito emprego de alta qualificação, salários bem mais altos. E no caso do Brasil, as exportações, baixa tecnologia ou baixíssima tecnologia. Isso torna tudo mais complicado. Então, se a gente só investir em educação, e tem que investir em educação, a gente não vai conseguir, ao contrário do que dizem os estudiosos de educação, melhorar simplesmente a vida de todas as pessoas. Uma ou outra, é lógico, vai tentar e vai conseguir um emprego de maior qualificação. Mas para a gente mudar a realidade, a massa salarial do Brasil, tem que mudar também a qualidade dos empregos e isso tem que subir também.